E aí, eu sou João Pereira e hoje vamos ter um vídeo diferente. O pessoal da Galmon me ofereceu um de seus produtos para falar sobre, e claro que eu não pude recusar essa oportunidade, né? Então nesse vídeo eu vou fazer um unboxing e review da mesa digitalizadora Galmon MK10 2018. Ok, e aqui temos a caixa. Não tem nada demais, é só uma caixa branca com os destaques do texto e da logo em dourado. Bem minimalista, o que eu gostei muito. Na parte de trás tem uma pequena descrição e as características da mesa que já já eu falo sobre. Abrimos a caixa e já de cara temos o tablet em si. Ele vem coberto em uma sacola protetora. É bem leve, tem um pouco mais de meio quilo, tem 36 cm de comprimento e 24 cm de largura. Tem 10 botões de atalho, mais uma touchpad circular que serve para dar zoom ou aumentar os brushes. Indo para os acessórios, nós temos essa bolsa com alças, no caso de algum dia você tiver que sair ou viajar e quiser levar o tablet junto com você. É muito legal ver que eles pensaram nisso para acompanhar o produto. Em seguida, nós temos esse estojinho que contém as pontas extras e o removedor de pontas. E depois a própria caneta, que também vem um estojinho. A caneta não tem bateria, o que é ótimo e na minha opinião deveria ser um padrão para todas as canetas das outras marcas. Eu nunca usei uma com bateria, mas eu penso que deve ser muito chato ter que esperar ela carregar para voltar ao desenho. E na última sacolinha temos o guia manual da mesa. Também vem um pequeno cartão de agradecimento por ter adquirido um dos produtos da Galmon, além de um cartão extra com um link para baixar o driver. E o último acessório que temos é a famosa luvinha. Parece bem confortável e o tecido é bem feito. Eu tenho usado uma luva da Huion que eu comprei na internet. Comparado a ela, a luva da Galmon parece mais lisa. Não sei se é porque a luva desgastou com o tempo ou se o tecido é diferente, mas a luva que eu uso parece só um pouquinho mais áspera que a da Galmon. Só um detalhe mínimo que eu notei, isso não muda nada. E por último, e não menos importante, nós temos o cabo USB. Então, para resumir, a caixa acompanha a mesa digitalizadora, a caneta, a luva, a bolsa para colocar a mesa, o cabo USB, o manual mais os cartões de agradecimento e o link do driver. E as pontas extras com removedor. Partindo para a instalação do driver, você vai acessar o site galmon.net/download e eles já vão te mostrar as várias versões de drivers de acordo com o modelo da mesa que você comprou. Aí só precisamos pesquisar o modelo que nos importa nesse vídeo, nos filtros. Clicamos para baixar o instalador e pronto, não demorou nada. Uma coisa bem legal que eu descobri é que se você tem uma mesa e driver de outra marca, você não é obrigado a desinstalar e substituir a que você estava usando antes. Não precisa nem reiniciar o seu computador. Obrigado, Galmon. Agora só falta conectar a mesa no computador. A partir daqui vai de acordo com seu gosto na hora de desenhar. Você configura os atalhos dos botões, testa a calibragem da caneta, etc. A mesa tem 8.192 níveis de precisão, o que é incrível. Pelo que dizem por aí, você precisa de pelo menos 4.000 níveis, então você já tem essa vantagem desde o início. Um detalhe que você deve verificar é um problema que a pressão não funciona de imediato quando você começa a desenhar. Por exemplo, eu uso o Clip Studio Paint. Se você usa esse programa, basta ir nas preferências e testar as duas opções da aba Tablet. A minha mesa de display funciona corretamente na marcação Tablet PC, enquanto essa mesa Galmon funciona na marcação WinTab. Além disso, você deve também verificar a função Windows Ink do seu computador, se você usa o Windows, é claro. Agora sim a mesa está prontinha para ser usada. A pressão corresponde bem com as linhas e não tem nenhum delay na movimentação. A velocidade da leitura da mesa é de 233 pps, superior a muitas outras mesas por aí, que tem por média 200 pps. Para testar a mesa, eu pensei neste desenho com uma das minhas personagens mais recentes, a policial Miyu Hamada, relatando um assassinato em um beco enquanto vemos uma silhueta do criminoso em uma janela iluminada na parede. Agora sobre o meu veredito final, eu acho que a Galmon MK10 2018 vale muito a pena. Eu usaria ela em casos em que eu esteja fora por uns dias. Se você é um artista iniciante ou intermediário e não tem grana suficiente para comprar modelos de marcas mais famosas como a Wacom ou a Huion, é sempre aconselhável procurar essas alternativas menos faladas como essa.
você consegue achar essa mesa custando uns 400 ou 500 reais, o que é um preço até que razoável, comparado às marcas mais famosas que custam mais de 3 mil reais. Afinal de contas, você gasta uma fortuna nessas mais populares só por causa da marca mesmo. A ponta da caneta passando pela superfície da mesa é bem suave. Alguns podem se incomodar por não ter uma sensação de desenhar em um papel, como eu vi em alguns reviews por aí, mas eu não me importo muito com isso. O único problema que eu tive com a mesa foi me adaptar a desenhar olhando para a tela do computador de novo. Eu uso uma XP Pen Ares 15.6 há quase 3 anos, então foi meio estranho ter essa experiência de desenhar sem uma tela. Um outro fator é que eu não usei os botões de atalho, já que eu estou acostumado a usar os teclados do meu notebook. Mas esses são os meus tiques pessoais, com certeza isso é diferente para as outras pessoas. Então é isso, é uma mesa incrível e eu recomendo muito. Muito obrigado a Gaumon pela oferta, nunca pensei que isso aconteceria tão cedo. Espero que tenham gostado desse vídeo diferente e da minha voz. Se inscreva e deixe o seu like e até a próxima.